Paz e graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, eu quero falar com você hoje referente à cobertura espiritual. Não vou falar do líder espiritual guiando ou direcionando, mas eu vou lhe falar da cobertura muito maior do que um líder espiritual. Vou falar do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que guia. Aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que virá. Então aqui diz que esse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai guiar as pessoas que têm ele em toda a verdade. Porque diz que o Espírito Santo é que ele não fala de si mesmo, né? Ele dá testemunho de Cristo, ele fala de Cristo. E diz que ele dirá tudo o que ele tem ouvido. Então não é dele, é que ele tem ouvido. Então tudo que ele viu de Deus e de Cristo, é isso que ele vai transmitir e àqueles que têm ele. E diz: anunciará o que há de vir. Muitas das vezes você já se perguntou se você é guiado pelo Espírito Santo? Muitas das vezes você já se perguntou se você tem mesmo a cobertura do Espírito Santo? Porque aqui diz que esse Espírito Santo de Deus, ele guiará, ele ensinará e ele falará tudo o que ouviu e vai anunciar o que virá. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, lá diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quer dizer, aqueles, conforme diz lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, né? Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo, foi dado o poder de ser filho de Deus. Então, quer dizer, aqueles que foram adotados por Cristo, esses que se tornaram filho de Deus, que foram gerados, esse tem o Espírito Santo de Deus. Então esse Espírito, ele guia, esse Espírito, ele ensina, e essas pessoas estão na cobertura espiritual. Então não estou falando no líder, estou falando no Espírito Santo de Deus. Então essas pessoas é guiado. Muitas das vezes você não pergunta: Espírito Santo, se eu fizer isso na sua roupa, no seu linguajar, a Bíblia diz que o servo de Deus tem que ter um linguajar sã, né? Uma linguagem sadia, e tem que sair, tudo que sai da sua boca tem que ser para a edificação do corpo de Cristo. Já perguntou para o Espírito Santo se você está debaixo da cobertura? Você já perguntou para ele se ele se agrada com o seu linguajar? Já se perguntou ao Espírito Santo que a tua vestimenta, ele se agrada? Já perguntou para o Espírito Santo que o teu comportamento com os irmãos, com o vizinho, com todos, seja lá onde for, ele se agrada, tem agradado a Deus? Ou será que isso que eu faço, o que você faz, tem entristecido o Espírito Santo de Deus? Porque quando entristece o Espírito Santo de Deus, também entristece a Deus. Então lembre que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Se você e eu não for guiado pelo Espírito Santo, não estiver debaixo dessa cobertura espiritual, não somos filhos de Deus, tá? No Salmo 119, versículo 24, lá diz que o salmista diz que estava atento aos estatutos, o testemunho do Senhor e o conselho do Senhor. Você tem estado atento à palavra do Senhor? Tem estado atento aos mandamentos do Senhor, aos princípios do Senhor? Aos princípios da justiça, aos princípios da santidade, ao princípio da economia, ou seja, da comunhão? Assim como um líder espiritual, todos os membros do corpo de Cristo, ele tem um importante papel, né? Porque todos eles têm essa cobertura espiritual
Todos eles são filhos de Deus, são guiados por esse Espírito Santo. Então todos eles estão no padrão só. Então todos eles têm uma grande importância para Cristo. Porque lá em Efésios capítulo 4, versículo 16, lá diz que eles estão ligados um no outro, bem ajustados para a edificação do corpo de Cristo, que esse corpo é a igreja. Então todos têm uma grande importância. Então se perguntem se você está debaixo dessa cobertura espiritual. Se você estiver debaixo dessa cobertura espiritual, se o Espírito Santo do seu Tolido Supremo, ele é aquele que te guia, é aquele que ensina, é aquele que te fala a verdade, é aquele que vai anunciar as coisas que há de vir. A Bíblia diz que todos que têm esse Espírito, ou a unção do Santo, sabem tudo. Porque muitas das vezes, eu vou causar um pouquinho, mas eu não quero causar. Já se perguntou se o seu decote V que você usa, ele agrada ao Espírito Santo? Quando você, antes de sair de casa para o culto, ou para o trabalho, ou para uma festa, né, com os irmãos, eu não estou falando de festa mundana, eu estou falando de festa com os irmãos, aonde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é glorificado. Que tipo é a tua roupa? Que tipo é a minha roupa? Você, como pregador, é aquele pregador com a calça bem justa, com a camisinha bem colada no corpo, definido tudo? Já se perguntou também pelo Espírito Santo, se você é guiado pelo Espírito Santo, você que ministra a palavra do Senhor, já ficou atento a isso? As irmãs, quando ela vai se abaixar para pegar algo no chão, quando você faz assim, será que alguém vê o colo do seu seio? Se vê, pergunta para o Espírito Santo. Não precisa o pastor pregar lá não, irmão. Pergunta para o Espírito Santo. Quando você senta lá na cadeira, você precisa colocar a Bíblia nas pernas como tapa-secos? Pergunta para o Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo não vai fazer isso, porque a Bíblia diz que ela vai ser modesta, vai ser casta, ajuizada, modesta. Quem tem a cobertura do Espírito Santo, então o Espírito Santo ele vai falar com você que Deus não está se agradando e que ele está triste. Romanos capítulo 8, versículo 26, Romanos capítulo 8, versículo 26, lá diz que o Espírito Santo de Deus, quando eu e você não consegue orar, ou não consegue falar, lá diz que o Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Até mesmo quando nós não sabemos o que pedir, ele intercede por nós, até com gemido inexprimível. Então, os que é guiado pelo Espírito Santo nunca está só. Mesmo diante das suas dificuldades, das afrontas, ele sempre tem uma boa palavra, porque o Espírito guia. O Espírito me intercede por ele. O Espírito ajuda ele na fraqueza. Na sua fraqueza, você tem sido ajudado com o Espírito Santo? Talvez o Espírito Santo já deve retirado de você, porque talvez há um texto lá que diz: não extinguai o fogo do Espírito Santo. Se ele não te ensina mais, se ele não te guia, é porque você ou eu já perdeu essa cobertura espiritual. Mas, amados, agora eu vou falar um pouquinho para eles. Ali na carta 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4, diz para os líderes, né, para aqueles que é pastor segundo, auxiliar de Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo ele é o sumo pastor, ele é o sumo pastor. Os outros pastores estão abaixo de Cristo, porque ele é o Senhor do rebanho. Os outros dispenseiro, né, é aquele que tem, né, recebeu o direito de apacentar e de cuidar, mas essas ovelhas têm um dono. Ela não é sua, ela não é minha, ela é do sumo pastor. Mas até que esse sumo pastor venha, eu e você tem que estar na direção dele, na cobertura espiritual
do Senhor, para que assim possa estar conduzindo esse rebanho de maneira correta. Diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, irmão. Às vezes é forçar, não é forçar. Você tem que saber qual é a tua função, qual é a minha função. E você tem que desempenhar a tua função e eu desempenhar a minha. Diz que não por força, mas voluntariamente. Você também não pode fazer isso obrigado, tem que ser voluntário, com o teu prazer. Nem por topo e ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Você não é para dominar sobre eles. Ele tem um senhor, ele tem um dono. Ele tem um senhor e tem um dono. Porque aqui diz, não, você não deve dominar sobre ele. E muitas das vezes nós queremos dominar, muitas vezes, pastor, pastora, bispo, apóstolo, quer dominar sobre o rebanho, são dominadores. E a Bíblia diz que não deve ser assim. Mas servindo de exemplo para o rebanho de Deus, seja exemplo para o rebanho. Aqui diz, para você servir de exemplo para o rebanho, para eu servir de exemplo para o rebanho olhar para a gente e se espelhar. Você tem sido esse exemplo, eu tenho sido esse exemplo. O versículo 4 diz: e quando apareceu o sumo pastor, veja aí, quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quando o Senhor aparecer na vinda dele, para me recompensar, te recompensar e recompensar a todos, você receberá a tua coroa de glória incorruptível. Mas enquanto isso, busca a cobertura espiritual. Enquanto Cristo não vem, busque a direção do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar. Fale com o Espírito Santo. O meu comportamento, o teu comportamento, o meu linguajar, o teu linguajar. O jeito que eu ando, o jeito que você anda, o meu comportamento, o teu comportamento, ou vai fazer as pessoas se achegar a Deus, ou também pode fazer as pessoas se afastar de Deus. Que a Bíblia diz que a gente tem que ter um cuidado para não dar escândalo em coisa nenhuma. Né? Será que você não está dando algum escândalo? A Bíblia diz que tem que ter cuidado. Não podemos dar escândalo em coisa alguma. A Bíblia diz: ai daquele que escandaliza ou ai daquele que fica escandalizado. Então a unção do Espírito Santo, essa cobertura espiritual pelo Espírito Santo de Deus, ela vai me encaminhar, ela vai te encaminhar no caminho reto. E você que é livre, não seja um opressor. Lidere segundo a palavra de Deus. Deus amado, Pai querido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, derrama a tua graça, derrama o teu Espírito sobre este irmão, sobre esta irmã, Senhor, sobre este pastor, essa pastora, esse bispo, esse apóstolo, esse irmão que intercede, essa irmã que intercede, ou essa irmã que tem orado, meu Deus, tem buscado, mas muitas das vezes ela tem ficado aflita, muitas das vezes tem se perdido no meio do caminho, Senhor, por não entender, Senhor, ou por estar debaixo de uma liderança, meu Deus, que são carrasco, que são opressor. Meu Deus, meu Pai, dá força, dá ânimo, derrama do teu Espírito, o teu Espírito vem envolver, meu Deus, e vem assim reavivar, restaurar, trazer um avivamento, meu Deus, que eles tenham a palavra sã, palavra de júbilo, meu Deus. Meu Deus, que ele esteja preocupado para edificar, porque ela diz, meu Deus, que o corpo de Cristo deve ser unido, edificado. Porque o Senhor espera que nós alcançamos a plenitude do corpo de Cristo. Enquanto este dia não chega, Senhor, que o teu Espírito possa nos guiar, que o teu Espírito possa, meu Deus, nos conduzir, para que nós não se afastemos da verdade. Para que nós, meu Deus, não distanciamos do Senhor. Para que, meu Deus, que a chama do Espírito Santo, ela não seja apagada. E que o teu Espírito não seja removido de nós. Meu Deus, abençoa a tua igreja nos quatro cantos da terra. Abençoa aqueles que têm um compromisso sincero com o Senhor.
aqueles que têm um compromisso com a tua palavra, meu Deus, aquele que tem uma fidelidade contigo, e aquele, meu Deus, que não tem deixado, Senhor, não tem deixado de te buscar, Senhor, não tem deixado de buscar o teu Espírito Santo, que tem se deixado se envolver, o teu Espírito Santo tem envolvido, e assim tem se cumprido, meu Deus, a profecia lá em Joel capítulo 2, onde o Senhor diz que derramaria nos últimos dias o teu Espírito no jovem, meu Deus, nos velhos, onde eles teriam a visão, eles profetizavam, meu Deus, e aquele, meu Deus, meu Pai, quando Jesus Cristo falou que quando o Espírito Santo vier, ele vai nos ensinar, Senhor, e vai fazer recordar tudo aquilo que Jesus tem ensinado. Oh Senhor, que o teu Espírito continue nos ensinando, que o teu Espírito continue, Senhor, nos curando nas nossas feridas, e o teu nome seja exaltado, e o teu nome seja engrandecido até a tua volta, Senhor, e nós possamos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e deixo a paz em nome do Senhor Jesus. Amém.